Bom dia, galera do quarto ano. Coisa boa estar com vocês, né? Hoje eu vou compartilhar também o link da exposição virtual, daqueles que me enviaram as fotos, né? Que eu falei que hoje ia colocar, daí eu fiz com aqueles que já haviam enviado as fotos, ok? E na semana passada, nós começamos aí o capítulo 11, a unidade 11, onde tem aí fotografia, recortes do mundo. E fizemos aí a pesquisa do Sebastião Salgado, conhecemos um fotógrafo muito renomado no nosso país. Vimos aí a questão do olhar na fotografia, né? A lente da câmera do fotógrafo são os olhos dele, né? Nós vemos através da lente desse fotógrafo o que ele acha interessante, o que ele acha produtivo, né? E a gente também viu a importância desse olhar, né, que existem, e vamos ver hoje ainda um pouquinho mais essa questão, que nós vamos ver dois olhares diferentes, um do fotógrafo Henri Cartier-Bresson, e do Sebastião Salgado, que é brasileiro. Então, coloque aí seu livro na página 92 e começaremos aí, eu farei a leitura, acompanhe junto comigo, e eu vou fazendo as intervenções durante esse processo, certo? Então vamos lá. Fotografia e arte. Na época em que apareceram as primeiras impressões fotográficas, os fotógrafos as utilizaram como representação da realidade e como registro de acontecimentos históricos e de pessoas importantes. Com o tempo, eles iniciaram uma investigação da fotografia, tornando-a também um meio de expressão artística. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson é um dos artistas de referência na história da fotografia. Ele faz dela um objeto de construção artística e ao mesmo tempo de registro dos acontecimentos mais significativos de sua época. Muitas de suas fotos foram dedicadas ao fotojornalismo, mas sua maneira de olhar e recortar o que via o tornou um mestre da linguagem fotográfica. Então vamos lá. Fotojornalismo é um tipo de jornalismo, né, em que a fotografia é o elemento principal, né? A gente quando abre um jornal, não é mais da nossa época, né? Mas há décadas atrás existiam as bancas de jornais e tem ainda as bancas de jornais, mas a gente não vê com tanta frequência mais. E o único meio de acesso à informação que essas pessoas tinham é através do jornal. Então, elas compravam um jornal e logo no jornal tinha as imagens, as fotos, né, referente àquela reportagem, né, e que sem aquela foto não ia dar aquele tchan na reportagem, entende? Então, o fotojornalismo é justamente isso, é o complemento à reportagem, é um elemento muito forte nesse quesito, tá certo? Então vamos lá. Aqui o olhar do Henri Cartier-Bresson, o recorte que ele faz aqui é um recorte de jornalismo, ou seja, através do olhar dele, ele pode fazer uma denúncia, ele pode favorecer alguém, ele pode, como eu já disse, denúncia, mas ele pode capturar um momento de guerra, um momento de tensão, enfim, tudo isso através da câmera e da lente e daquele objetivo que o fotógrafo tem para registrar aquele momento, tá? Então vamos gravar aí que o francês Henri Cartier-Bresson tem um olhar mais jornalístico, né? Dos fatos, das coisas que ele absorve com a câmera dele, certo? Até aí, chuchu beleza, né? Vamos então agora seguindo, vamos conhecer, quer dizer, a gente já conheceu, né? Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o Sebastião Salgado, que é brasileiro e é uma referência mundial aí em fotografia. E eu vou continuar fazendo a leitura aqui, tá? O olhar do artista é voltado a observar e retratar lugares e pessoas em condições de vida muito difíceis. Salgado retrata essa condição social de modo sensível e crítica por meio da luz da sua sombra, ou da luz da sombra da fotografia, em preto e branco, provocando a reflexão
do espectador sobre o tema e, ao mesmo tempo, proporcionando um momento de contemplação da beleza e da potência da arte como forma de reconstruir e perceber a realidade, tá? Então, vamos lá. Diferentemente do Henri Cartier-Bresson, que tem um olhar fotográfico, digamos assim, para uma gama de assuntos, não é? Já o Sebastião Salgado, ele já tem um filtro maior. Ele prefere fotografar pessoas em condições de vida muito difíceis. Então, ele fotografa. Ele teve um tempo na África e então ele fotografou a vida das pessoas na África, a vida dos indígenas brasileiros. Ele fotografou condições de trabalho muito precárias. Então, o olhar do Sebastião Salgado é uma crítica social, mostrando assim, e aí, sociedade, eu vou tirar a cor das minhas fotos porque essas pessoas não possuem cor. E o que vamos fazer a respeito, né? Vamos deixar essas pessoas morrendo de fome? Vamos deixar essas pessoas à mercê da sociedade extremamente consumista que formamos hoje, né? E olha que interessante, tudo isso, ao analisar uma foto, é claro que quando você vai vai ver uma foto por foto, você vai achar como se fosse qualquer uma. Mas quando você conhece o contexto daquela foto, você já tem um olhar diferenciado, né? Então, eu acho muito interessante essa visão de Sebastião Salgado e principalmente o objetivo que ele quer com essas fotos, que é de impactar a sociedade e de repente trazer uma transformação para a vida daquelas pessoas que estão sendo fotografadas, que são as protagonistas dessas fotos, não é? Vamos colocar aí na página 93. Olha, eu recomendo que vocês prestem atenção, tá? Leiam junto comigo, eu vou explicar e prestem atenção. Cláudia Andujar é uma fotógrafa que viveu no meio da floresta amazônica, nos estados do Amazonas e de Roraima, na região norte do Brasil, para conhecer e conviver com o povo Yanomami. Ela pesquisou e registrou imagens durante décadas e se tornou uma referência nacional na luta pelos direitos dos povos indígenas. Então vamos lá, Cláudia Andujar é uma fotógrafa que ela escolheu estar no meio do povo Yanomami para registrar o modo de vida, como eles viviam. Ela ficou tanto tempo com eles que ela se tornou uma referência pela luta aí dos direitos dos povos indígenas, certo? E aí aqui tem uma foto que foi tirada por ela, chamada Plumas de Gavião, de Cláudia Andujar, em 1976. E aqui está dizendo que a gente vai fazer uma pesquisa em grupo. No entanto, não será em grupo, será individual e avaliativa. Então, presta atenção. Pesquisem a respeito da fotógrafa Cláudia Andujar, investigando sua vida e suas obras. Até aí, beleza, vocês vão pesquisar a vida e as obras da fotógrafa. Explore as fotografias sobre o povo Yanomami, ou seja, olhem, vejam essas fotos que ela tirou do povo Yanomami e vocês vão escolher uma só, para você discutir sobre ela. Então, você vai olhar, você vai apreciar, você vai olhar com os olhos mais centrados nessa foto, buscando referências, buscando informações, certo? E vai escrever um relato sobre a fotógrafa e sobre a fotografia que você escolheu, colocando aí as suas percepções, suas observações, suas emoções e seus questionamentos, certo? Aqui na página 93 tem algumas linhas. Se não couber aqui, obviamente, você pode complementar no seu caderno, colocando aí continuação da página 93, beleza? Até daqui a pouco no grupo de estudos e vai ter a pesquisa também sobre a fotografia, certo, galera?